então, em alguma medida, está colocando. Então, né, de conhecimento, que desde os anos 70 a educação física vem discutindo que, por tratar do movimento humano como uma forma de expressão, a nossa área estaria no campo da linguagem e códigos, né? Isso é um debate que ganhou força, principalmente ali pós a LDB. E que fazer alguns exemplos via umas fotos, um pouco mais rápido, no final elucidar algumas questões. Então, se a gente pensar na bicicleta isolada, faz um exercício aí, coloca a bicicleta num papel em branco, imediatamente a gente vai reconhecer o que é essa bicicleta, porque ela pertence, né, ao nosso universo cultural. Eu acredito que o skate, as brincadeiras, como foram citadas aí pela Aline e pelo Flávio, né? Mas a gente não consegue pensar em nenhuma dessas práticas isoladas. A gente não pensa numa bicicleta de uma forma isolada, num papel em branco, numa folha em branco, numa nuvem em branco, né? Imediatamente aquilo vai se articular, né, com uma série de coisas, talvez com experiências pessoais, talvez com preconceitos, qualquer coisa que venha, porque, no fundo, o que nós somos, enquanto sujeitos humanos, somos seres que produzem sentido para as coisas. Eu sempre gosto de dar um exemplo, assim, meio estranho, que é para pensar que a nossa espécie, o sapiens, né, o Homo sapiens, esse que dá sentido para as coisas, tem 150 mil anos, e a vida na Terra, né, pela ciência, tem bilhões de anos, né? Então eu sempre pergunto, o que é ou o que eram essas coisas antes dos humanos? Não era nada, né? As coisas só começam a ganhar sentido a partir do que os homens, né, essa espécie, começa a atribuir sentido para as coisas. E essa atribuição de sentido, ela se dá por meio da linguagem, ela se transmite de grupo para grupo, de pessoa para pessoa, de geração para geração, por meio da linguagem. E a linguagem, então, ela não só produz, mas o tempo todo ela atribui significado para as coisas de forma que a gente possa construir a nossa cultura. O que é a cultura, se não um conjunto partilhado de modos de vida, onde essas coisas são transmitidas de grupo para grupo, de pessoa para pessoa, de geração para geração. E, nesse sentido, também existe uma cultura, vamos dizer assim, em especial, que nos interessa, né? Que é essa ideia da cultura corporal. Nós não vamos entrar aqui no detalhe se é cultura corporal, se é cultura de movimento, mas nós temos adotado muito mais o termo práticas corporais, como essas práticas que produzem significado, que atribuem a atribuição de sentidos, que é transmitido de geração para geração, de grupo para grupo, de forma a se estabelecer uma determinada cultura, vamos dizer assim, um modo de vida, e isso envolve, inclusive, os seus praticantes. Então, se eu olho para essa imagem, se eu não conheço a que ela se refere, mesmo desconhecendo, eu vou atribuir um sentido. Eu gosto sempre de dar o exemplo dessa imagem. Eu tenho um filho de 18 anos, mas quando ele viu a primeira vez essa imagem, ele tinha 3. E ele olhou para essa congada, né, para essa festa da tradição aqui do nosso país, e falou assim: Nossa, pai, é uma festa junina. E por que ele vai dizer que é uma festa junina, né, e não uma congada? Porque na cultura em que ele está inserido, ele só consegue fazer a leitura desses elementos que estão aqui a partir da cultura que ele vive. E aí eu falei assim para ele: Não, filho, não é uma festa junina, é uma congada. Quando eu falei que era uma congada, ele olhou para minha cara, fez uma cara de estranhamento e foi embora. Em seguida, eu fiz um teste, né? Botei ele para ver a festa junina, trouxe novamente para ver uma foto de festa junina. Aí ele ficou. E aí ele ficou, começou a apontar aqui, começou a apontar, a colar. Então, também as coisas que são transmitidas só fazem certo sentido se o receptor, né, a pessoa que está aqui no outro lado da comunicação, também identifica, reconhece alguns desses elementos que a gente vai chamar então de códigos que atribuem o significado das coisas. Vamos passar a imagem, Marcos, por favor? Aí vocês estão vendo, então, um conjunto de práticas corporais que a gente aglutina sob o nome de danças. Então, nós temos aqui danças folclóricas, nós temos aqui danças religiosas, nós temos danças aqui mais ligadas a grupos periféricos e nós temos as danças ligadas a grupos jovens muito marcados de outros países. Para quem não reconhece, né, nós temos o frevo, temos aí movimentos ligados ao hip hop, temos uma dança, né, afro, né, de danças de matrizes afrodescendentes, e o K-pop, que é uma dança que, né, é muito comum na Coreia, mas que também circula aqui entre a nossa juventude, e inclusive todas essas já foram tematizadas, né, no grupo de professores. Próximo, Marcos, por favor. Aqui a gente tem algumas lutas, né? Lá no alto a gente tem, né,
o mix de lutas. É muito interessante entender que, de repente, a sociedade cria uma categoria de lutas, juntando todas, né? Isso é bem um reflexo do contexto que a gente vive. Uma luta mais tradicional, à direita, no alto, né? O sumo, que é muito importante na cultura oriental japonesa. No centro, a gente tem o Tinkun, que é uma luta que acontece na Bolívia e está ligada às questões do sagrado e da colheita. À direita, embaixo, a capoeira. E à esquerda, a gente tem aí uma luta desenvolvida para questões de guerra, que é o Krav Maga. Também são práticas corporais que pertencem a esse universo que a gente vai chamar de cultura corporal. Outra, Marcos, por favor. Aqui algumas ginásticas, né, de competição, ginásticas de academia, ginásticas de exibição, ginásticas para o trabalho, ginástica também ali para um determinado tipo de condicionamento físico e agrupamento de pessoas. Outra, aqui brincadeiras diversas também, né, as brincadeiras mais agonísticas ali diria assim, mais de vertigem, melhor usando o nome, né, que são essas do Play Center. Play Center é um parque de diversões em São Paulo, né, que a gente usa como se fosse uma coisa natural, mas os parques de diversão, ali descida de carrinho de rolemã, nós temos chamava na nossa na nossa infância, que faz muito tempo, de pokeball, depois virou pula-pula, depois eu não sei como é que está sendo vendido e comercializado hoje. A gente tem o diabolô à esquerda, né, que é uma prática milenária e que de repente também virou objeto de consumo. No alto, vocês estão vendo lá uma brincadeira, né, de eletrônica. Embaixo, pipa, brincadeiras de roda e uma brincadeira, né, bem interessante, como as crianças inventam as suas práticas a partir de qualquer elemento. Ali a gente está vendo uma criança levando a outra, né, num carrinho de obra, né? Práticas também, todas elas com significados conforme os seus grupos. Próxima, por favor, Marcos. Aqui nós temos várias práticas esportivas, né, de oficiais, profissionais e adultas, né, para a gente marcar bem esse território, né, porque uma das coisas mais interessantes que tem no uso da linguagem é como a gente se apropria de um nome, de uma prática, para, de repente, dizer a prática do seu grupo. Eu tenho pegado bastante nisso, que volta e meia os alunos falam assim, não, porque o futebol, e eu falo assim, mas que futebol você está dizendo? Profissional, masculino, adulto, de que época? Né? Então, aqui a gente tem um futebol profissional feminino, o fisiculturismo, o surf, né, e a ginástica rítmica. Então, são práticas esportivas que têm determinados códigos que colocam eles nesse agrupamento. Então, a gente viu ali esse universo chamado cultura corporal, que compreende as danças, as lutas, a ginástica, as brincadeiras e os esportes. E aí a gente marca que essas categorizações, elas são arbitrárias, né? Essas práticas, elas não existem em si como esporte, como dança, como luta, né? São os humanos, conforme os seus grupos, que vão fazendo essas atribuições. E como vocês vão discutir a base amanhã, vale a pena já ficar marcado para vocês verem como a gente fica o tempo inteiro tentando categorizar coisas, né? Porque a base, além dessa categorização, ela vai criar outras, né? Que são, né, ponto de minimamente, né, um espaço de disputa de ideias. Próxima, Marcos, por favor. Então, o que interessa para a gente, em termos de escola, que pensa a educação física na área da linguagem, é compreender o movimento humano, então, como uma forma de expressão, uma forma de linguagem, que por meio dessas práticas transmite algo, produz algo, vincula pessoas, produz identidades de grupos e de participantes. E a questão, então, que interessa para a educação física é o que se lê nessa linguagem corporal. E aqui eu volto na fala inicial do Daniel. Daniel fez uma fala muito bacana no começo, quando ele disse, olha, existem várias formas de se pensar em educação física. A gente vai tratar de uma delas, né? Então, eu posso pegar a educação física com a centralidade na aptidão física, no exercício físico, centralizada no desenvolvimento motor, na psicomotricidade. Aqui, nossa centralidade é a cultura, com as suas práticas corporais e as práticas enquanto práticas de significação. E é importante marcar isso para a gente não misturar as coisas, que também é algo que, infelizmente, a gente vê acontecer com bastante incidência na educação física, né? As pessoas olham, por exemplo, uma atividade que busca o desenvolvimento de habilidade motora, como aquilo tem uma gestualidade característica, vai dizer que aquilo também é linguagem. É lógico que é, mas não é como foco e objeto de estudo.
Então, o nosso objeto de estudo da educação física, essa que tem centralidade na cultura, essa que é o currículo cultural, é olhar para o movimento humano enquanto forma de linguagem e aprender a ler o que essa linguagem comunica e como que a gente pode produzir, então, também formas de se comunicar a partir delas. Isso muda completamente a maneira que a gente vai pensar a organização da aula e a finalidade da aula. Então, marcando o objetivo da aula no currículo cultural ou aquelas que têm foco na linguagem, não é o desenvolvimento da habilidade motora, não é o desenvolvimento das funções proprioceptivas, não é o desenvolvimento da aptidão física, não é o domínio do exercício físico e dos seus conhecimentos para a promoção da saúde, mas é uma forma de compreender melhor o que essa gestualidade comunica, o que essa gestualidade traz na sua intencionalidade. Por favor, Marcos. Então, o que a gente lê? A gente lê códigos de comunicação. Então, há várias maneiras de a gente pensar o olhar para essas práticas, e uma delas, né, um pouco mais organizada a partir de um campo da linguagem, que é a semiótica, a gente pode pensar em 4 códigos. Então, o que são códigos cinéticos? São códigos ligados ao movimento. Então, o arremessar, o agarrar, o correr, o saltar, o chutar, as formas da gente se movimentar, elas são particulares a cada prática, mesmo que o movimento possa ser similar. Veja que eu não estou falando em desenvolver a habilidade motora, como, por exemplo, chutar. Eu estou falando que chutar no karatê é uma coisa, chutar no futebol é outra coisa. Identificar esses movimentos e as suas características em cada prática corporal é uma das possíveis, né, funções, vamos dizer assim, né, do nosso trabalho. Há os códigos biológicos, estão ligados aos corpos das pessoas. Então, os corpos têm características em relação ao seu tônus, à sua altura, à sua força, à ruga, à cor do cabelo, né, ao tamanho do pé, à capacidade respiratória. Novamente, não é melhorar a capacidade respiratória, mas é observar nas pessoas o próprio condicionamento físico. Então, é muito comum, por exemplo, se a gente vai ver um jogo de futebol, vou dar um exemplo aqui que eu acho que minimamente em época de Copa do Mundo, pelo menos grande parte da população, meio que é obrigado a assistir, gostando ou não. Como diz minha mãe, em Copa do Mundo ela gosta de fazer almoço de cada comida de cada país para sentar todo mundo junto. Ela não sabe nada de futebol. Mas a minha mãe é capaz de olhar uma pessoa correndo e ver se ela correu mais rápida do que outra. Isso são códigos biológicos. Minha mãe é capaz de observar no jogo se alguém está mais cansado do que outro. Minha mãe é capaz de observar se um chute foi bem dado ou mal dado. Então, isso é a leitura de um jogo de futebol. Aos códigos sociais, que são aqueles que dão organização a toda a forma de participação das pessoas, os uniformes, as regras, as torcidas, os adereços, tudo aquilo que compõe um espaço, a gente pode chamar isso de códigos sociais. Mas há também os códigos culturais, que são aqueles que dão condição de existência e de possibilidade da existência daquela prática. Então, se eu olhar para essa imagem, eu não sei se vocês conhecem esse tipo de esporte que está aqui, essa prática esportiva, a gente vai observar que há determinado grupo de pessoas com certos códigos biológicos, pessoas com uma determinada composição corporal. Vocês vão ver os códigos sociais, vão ver pessoas vestidas de roupas diferentes. Como nós somos seres da cultura, é bem capaz de muitos de vocês estarem identificando quem são as pessoas que estão aí. Né? Eu vou ajudar aqui todo mundo a identificar. Né? Nós temos 3 componentes de uma equipe de basquete de rua ou de streetball, né? E que agora não é a modalidade o 3x3 ainda, né? Pelo menos nessa foto. Vocês vão ver pelo uniforme, está escrito LUB, Liga Urbana de Basquete, né? Que é um grupo aí que desenvolveu uma forma de organização, como uma federação que tem várias práticas no Brasil, né? Vários lugares onde isso acontece. Nós vamos localizar 2 pessoas da Guarda Civil, de um determinado estado do Brasil, dá para observar pelo símbolo da bandeira desse estado no braço de um dos componentes da Guarda Civil, e a gente vê, né, uma 5ª pessoa trajada ali com um agasalho esportivo, que a gente reconheceria ele como técnico. Né? E estamos vendo todos eles ali com uma bola de basquete, aparentemente numa quadra, né, mais de periferia, porque a gente vê ela toda grafitada. Todos esses elementos, né, o jogar os elementos do basquete, o bater bola, o driblar, o arremessar, são códigos cinéticos. Os códigos sociais são esses outros que eu disse aqui, as regras do jogo, os uniformes, a bola, as pessoas. Os códigos biológicos, como eu disse, as características do corpo.
Agora, tentar entender por que nessa foto tem 3 jovens negros segurando uma bola com o professor de educação física e a polícia, todos juntos, aqui a gente precisaria ter mais elementos para tentar entender o porquê dessa liga urbana de basquete acontecer na periferia, com determinado grupo de pessoas, de determinada faixa etária, com uma certa vigilância dos órgãos de repressão e a presença de uma determinada pessoa, né, que tem uma função aí que a gente vai dar de educador. Se eu conhecer, né, a história das periferias das grandes cidades, se eu conhecer o modo como o basquete é utilizado nesses lugares como forma de coesão social, se eu entender a relação da polícia com os jovens negros, aí eu consigo mais ou menos tentar entender, pelos seus códigos culturais, que essas pessoas aí estão meio dizendo assim, olha, o esporte resolve o problema da violência social. É lógico que essa seria uma leitura um pouco congelada, né, da imagem. E para a gente tentar entender os seus efeitos, a gente precisaria mergulhar um pouco mais dentro da própria prática para ver não só por que o esporte é usado para isso, e não a brincadeira do carrinho de rolemã, e não a ginástica, e não uma prática corporal qualquer, ou uma aula de caligrafia. Por que essas coisas são utilizadas nesses espaços? Isso precisaria, então, de um pouco mais daquilo que a gente chamaria de tema de estudo. A próxima foto, por favor, imagem. Marcos, por favor. O currículo cultural, então, ele vai trabalhar, além desses códigos de comunicação, e é lógico, né, gente, os professores não ficam fazendo esse exercício, olha, agora nós vamos ler código tal, agora a gente vai ler código Y, né? A gente trabalha isso numa leitura um pouco mais ampla, mas dominando essas ideias que sustentam a prática. Então, o currículo cultural é aquele que vai trabalhar com essas leituras, mas também com os discursos que circulam sobre as práticas. Então, a gente, ao botar uma foto dessa, é lógico que vocês aí estão fazendo várias leituras. Aí, do espaço, dos praticantes, dos corpos, elas estão marcadas pelas experiências culturais que vocês tiveram. Muitas vezes as experiências culturais que a gente tem é muito distante da prática em si. Aí lembra do Gabriel, meu filho, que ao ler a Congada viu uma festa junina. Quando a gente não é sujeito da prática, a nossa leitura é sempre uma leitura atravessada por outras formas de representar os praticantes e a prática. E essa forma de representar os praticantes e as práticas, ela se dá por meio dos discursos, os discursos que circulam na sociedade, e esses discursos, eles não fazem sentido por si só, eles fazem sentido porque eles são apoiados em vários saberes, em vários outros discursos, muitas vezes morais, pedagógicos, psicológicos, disciplinares, jurídicos, que constroem a maneira como a gente olha para outro grupo. Vou dar mais um exemplo da minha família para vocês entenderem. Quando eu era muito garoto, eu sou da cidade litoral, aqui no estado de São Paulo, né? Sou de Santos. Meu pai é um rapaz que veio de Portugal, é um imigrante, um colonizador, que tem certas ideias e certas representações que se dá através dos discursos que ele acessa dos brasileiros e das práticas dos brasileiros. E a gente morava muito próximo de um lugar que tinha muito samba. E o que meu pai falava o tempo inteiro para mim? Brasileiro não quer trabalhar porque quer sambar o dia inteiro. E aquela população não é só brasileira, é uma população brasileira negra. Então eu aprendi com meu pai, na maneira como ele também aprendeu via discursos a dizer o que é a outra cultura que ele não conhece, a dizer de determinado jeito, a representar por meio de discursos de determinado jeito a prática do samba e os sambistas. Mas aí eu vou crescendo, meu pai vai trabalhar, eu vou circulando para fora de casa, a gente vai chegando perto do samba, vai escutando o samba, vou ficando amigo do sambista, das pessoas, vou vendo que aquelas pessoas trabalham, que elas não são aquilo que meu pai fala, vou vendo que aquelas pessoas têm suas práticas culturais, têm suas religiões, têm seus modos de comer, tem uma modo de educar os seus filhos, vou aprendendo a dar valor àquilo no meio deles, e eu vou lendo o samba de um outro jeito, bem diferente do meu pai. E aí eu vou fazer o trabalho inverso. Vou crescendo e vou dizendo para o meu pai outra coisa, vou dizendo para o meu pai outra coisa, vou dizendo para o meu pai outra coisa. Até um dia que meu pai percebeu que eu sambava, que eu tocava, que eu estava no meio do samba. Né? Aí ele vai fazer aquelas frases, que eu não preciso dizer aqui, que a gente sabe que vai repercutindo a maneira de dizer do outro. Esse outro sempre é aquele que a gente vai negar como não sendo quem eu sou.
E é esse o jogo que a cultura faz. Ela produz um símbolo, ela produz um significado para as coisas, tanto as coisas que ela por si só produz, mas mesmo aquelas que ela está distante, porque nós somos sujeitos intuitores, produtores de sentidos. Próxima, por favor, Marcos. Então, fechando aqui o... Deu certo aí? Isso. Então, a representação, como eu disse, é a própria prática, é o praticante. A representação é a maneira como a gente articula aquilo que a gente vê na vida, aquilo que a gente vai chamar realidade, com a linguagem. Então, nós representamos por meio dos discursos o que as coisas são, mas não é algo que é produzido por nós, é produzido na cultura e que a gente aprende. Por isso que as crianças, desde pequenininha, vão perguntando, pai, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Quando elas chegam na escola, e na aula de educação física, a gente não pode esquecer que a história da escola foi transmitir uma certa cultura para quem não é da cultura escolar. Então, a cultura da escola sempre foi, e a educação física também, transmitir uma ideia, uma representação do modo que o mundo é. E muitas crianças que vão chegando à escola não reconhecem aquilo, não entendem aquilo porque vêm de outra cultura. Por quê? Porque todo e qualquer discurso que representa qualquer coisa, ele é permeado por relações entre as pessoas de poder, de regulação, que regula o campo de ação do outro, assim como meu pai, se a gente for pegar o exemplo, me educou, me aculturalizou, né, sendo mais velho, sendo o pai, em relação ao mundo. A escola faz o mesmo, a educação física faz o mesmo. Né? O discurso e a representação só podem ser compreendidos, de fato, dentro do seu sistema de significação. Eu não posso entender o samba fora do samba. Eu não posso entender o futebol fora do futebol, eu não posso entender o futebol feminino fora do futebol feminino, eu não posso entender o voleibol, o Krav Maga, o jiu-jitsu fora desses lugares. Eu preciso entender como que esses lugares produzem o significado das coisas. Então, os discursos, eles não só produzem as coisas, mas eles criam um modo dos sujeitos falarem sobre as coisas. Vou dar um exemplo bem simples. Nós, professores de educação física, como que nós falamos? Nós falamos como professores de educação física que aprendemos na faculdade, aprendemos na escola, aprendemos a ser um tipo de professor de educação física. E a mesma coisa que a gente fala do médico, é a mesma coisa que ele está falando agora dos governantes, ou seja, os discursos vão produzindo os lugares onde a gente fala e aonde a gente produz a representação. E por isso que os discursos definem o que as coisas são, as suas identidades, seja das práticas, dos praticantes, da política, da comida, todo mundo, né? Toda a cultura, então, produz os seus próprios sistemas simbólicos. Vivemos numa sociedade multicultural, onde o tempo inteiro um grupo se confronta com o outro e lida e choca com o significado dos outros grupos. Lembrando sempre que a primeira leitura que a gente faz é a partir da nossa cultura. Já estamos vendo como é importante a escola olhar para a bicicleta, olhar para o skate, para o skatista, para o bicicleteiro, para o cara que pratica a bicicleta, né? O ciclista, para a pessoa que anda de patins, para o modo como as pessoas brincam na sua casa, que o modo de brincar na casa de um não é melhor que o modo de brincar na casa do outro, que a casa do um não é melhor que a do outro, porque tudo isso, o que é melhor e o que é pior, é marcado por relações de poder. E toda a cultura, ao produzir um tipo de conhecimento, ela produz um modo de regulação da sociedade a partir do conhecimento. Um exemplo, a partir do momento que sai um discurso médico de que praticar caminhada é bom para a saúde, aquilo vai criar formas de regulação por meio de mídia, por meio de aula, por meio de revista, etc., que as pessoas vão estar por aí andando, correndo. Mas também não pode correr de qualquer jeito, senão ela pode infartar. Então, um saber sempre produz uma forma de poder, uma forma de regular. Andar de bicicleta de tal jeito, tem um saber que vai regular a forma como os ciclistas vão atuar. Andar de skate de tal jeito, usar capacete, não usar, aquilo regula a ação do outro. Né? Então, o que interessa para a gente agora é pensar quais saberes, quais conhecimentos a gente pode trazer para dentro da escola. Então, se a gente está dizendo que toda cultura produz saber, e se os saberes não são melhores uns que os outros, qualquer saber pode entrar dentro da escola, e isso é o que vai permitir que meu pai não seja uma pessoa que veja o samba desse jeito, porque ele vai ter, se fosse essa escola, né, formas diferentes de ver o samba, como eu pude ter.
Então, ir para a escola e ver multiplicidades de representações de brincadeira, multiplicidades de representações de formas de andar de bicicleta, multiplicidade de formas de andar de skate, faz com que as pessoas, pelo menos estamos acreditando nisso e os estudos têm mostrado isso, possam se perceber no mundo de uma outra forma, possa perceber o outro de uma outra forma. Então, pegando a frase do Daniel e caminhando por fim, toda forma de educação física cria modos de regulação, cria modos da gente se tornar sujeito. A questão é qual vai ser a educação física que a gente vai fazer numa sociedade cada vez mais multicultural e que produz muitas formas diferentes de dizer sobre a mesma coisa. Mais duas telas, Marcos, por favor. Então, rapidinho, Eduardo Galeano, né, poeta uruguaio falecido, nos dá bem uma ideia. Olha lá, o que a igreja diz sobre o corpo não é a mesma coisa que a ciência diz, não é a mesma coisa que a publicidade diz, e ninguém nunca perguntou para o corpo. Aí o corpo está dizendo assim, ó, eu não sou nada disso. Então, olha o meu pai dizendo do samba, olha o fulano dizendo, né, do skate, olha o outro dizendo daquilo, e o skatista, o que ele diz sobre si. Por fim, Marcos, última tela, por favor, de uma forma bem rápida. Então, no currículo cultural que trabalha com a linguagem nessa definição, qualquer saber e as suas formas de regulação podem compor o currículo. Para quê? Para que a gente compreenda os processos de produção da própria cultura, compreenda a maneira como nós aprendemos a ser pessoas, e isso não tem idade, porque a gente aprende a ser pessoas da cultura desde que nasce, e o modo como a gente trata o outro como uma negação, e não como uma potência, né? E isso se dá, o Marcos vai falar agora, a partir da vivência, da leitura, da análise e também das formas de escrever de um outro jeito.